Oi, internet. Esse é o Trajetória Local, o programa de extensão da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, para entrevistar empreendedores públicos e privados que atuam no Amazonas. Eu sou Maurício Brilhante Mendonça, professor e pesquisador, coordenador desse projeto, que em 2025 conta com a Micaele Crescêncio e o Eric Simon. Ambos são técnicos administrativos em educação da UFAM e alunos do mestrado profissional em administração pública em rede nacional, que é o Profiap. Ela é jornalista e ele engenheiro da computação. Também compõe a equipe a Ana Beatriz Bravos, aluna do curso de administração. Esta série de entrevistas procura abrir e registrar um diálogo entre o curso de administração da UFAM e pessoas que percorreram até aqui trajetórias empresariais ou do serviço público para compartilhar suas experiências, seus saberes e, quem sabe, inspirar outras pessoas que estão construindo nesse momento suas trajetórias aqui no Amazonas. Hoje entrevistaremos aqui o Carlos Arthur Cavalcante, Carlos Arthur Tapajós Cavalcante, conhecido também como Tuca Tapajós. E o Tuca, ele tem assim uma larga formação, fez vários cursos universitários. Eu vou pedir que ele se apresente um pouquinho, primeiro agradecendo a presença dele aqui. E nesse primeiro momento, Tuca, antes da gente chegar na faculdade, né, o Tuca é um empreendedor em série e ele vai falar um pouquinho das empresas dele. Mas antes de falar como chegou nas empresas, Tuca, você é uma pessoa que tem se destacado, por exemplo, da questão do empreendedorismo. Eu queria que você contasse para você um pouco da sua infância e da sua adolescência, o que isso deixaram marcas em ti, que você ainda usa, que você usa isso no seu dia a dia do trabalho. Legal. Obrigado, Maurício. Obrigado, Anne. Satisfação em estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos a esse bate-papo. Bem, me chamo Carlos Arthur Tapajós Cavalcante, como o Maurício falou, mas todos me conhecem aqui como Tuca desde a infância, desde a nossa época de colégio, e acabei colocando o nome Tapajós junto, né, que é realmente meu sobrenome, justamente para a gente ter uma referência nacional, ter um nome diferente para que as pessoas lembrassem. Sou empreendedor, tenho 47 anos de idade, tenho uma linda família, filhos e que são meus sucessores. Meus filhos estão sendo treinados para isso, então essa juventude ela é muito próxima à minha. Eu tenho um filho de 21 que hoje mora em São Paulo, fazendo o seu curso lá para se preparar para assumir também a empresa junto com a minha filha de 16 anos, que já está prestando vestibular, né? Toda essa parte de Enem, que até para mim é uma grande novidade, porque na nossa época só tinha uma prova e tchau. Então a gente só tinha isso. E aí eu estou vivendo essa parte da preparação dela para isso. Desde os 11 anos de idade, Maurício, ali pelo Dom Pedro, eu sou nascido e criado e me criei dentro do conjunto Dom Pedro, desde os meus 11 de idade, junto com um grande amigo meu que você também conhece, que era o Kazu, que é o japonês que hoje mora no Japão, já mora muitos anos no Japão. A gente começou a empreender e naquela época eu não sabia nem o que era empreender, mas a gente foi atrás de arrumar material para fazer, papagaio e tal. Então o empreendedorismo ele começa realmente desde essa época, mas muito baseado no que meu pai sempre fez, né? Meu pai veio do Nordeste, meu pai sempre trabalhou muito pesado. Meu pai não conseguiu concluir os estudos, mas é um cara extremamente realizado na vida dele, bem sucedido, e casa com uma professora, pedagoga de escola pública, que passou 35 anos educando, ajudando a fazer com que os jovens, né, e eu fico muito feliz de encontrar ex-alunos dela na rua e agradecer. E eu vivi muito próximo disso, porque eu ia muito para essas escolas públicas, passar a tarde, porque de manhã eu estava estudando de manhã e à tarde tinha que estar com ela em alguns dias. Então, tudo isso fez formar o meu caráter e fez formar a minha história como empreendedor. E o Tuca é aquele cara lá do Dom Pedro, aquele cara que gostava de papagaio, aquele cara que passou 12 anos como goleiro da seleção amazonense, né? Porque na época não tinha só um time, mas era baseado no time, na minha faixa. Um cara que sempre gostou muito de ajudar as pessoas, né? Sempre buscou muito ser diferente e, infelizmente, nessa trajetória toda tem uma história que hoje a gente leva com muita saudade na nossa família, mas a minha irmã, Tainá, ela veio a falecer há 28 anos atrás, e aí a saudade é gigante, né? Mas depois disso a gente entendeu que principalmente eu entendi que eu precisava devolver para o mundo tudo de bom que eu tinha tido, mesmo com esse distanciamento, né, da minha irmã corporal, né? Porque eu entendo que ela está aqui dentro, ela está sempre comigo. E hoje eu faço muito, ou quase tudo na minha vida hoje eu faço dedicando a ela, até essa parte de empreender. Maravilha. Eu ia te perguntar uma coisa específica que eu gosto de saber. A questão de ser goleiro. Se você tem algum aprendizado da prática do goleiro
para o mundo dos negócios? Demais. Demais, Maurício. Demais. Olha, e Maurício, vou te dizer, eu acho que tu és a primeira pessoa que pergunta sobre essa parte de goleiro. E um dia desse eu estava, Anny, discutindo sobre isso. O goleiro, ele traz a visão de todo o time, né? O goleiro está aqui fazendo a visão. E desde aquela época, eu me lembro que o professor Fernando, nosso professor, treinador, ele já dizia: Tuca, tu és um líder nato dentro do campo, então tu precisa falar. Naquela época existiam muito mais regras dentro do jogo, em que a bola não podia ser arremessada pelo goleiro depois da linha de campo, então, porque isso não facilitava para o jogador. O goleiro não saía da marca dele com os pés, ele só podia tocar 2 vezes. Tinha outras regras que limitavam muito o goleiro. Mas o grande diferencial, e eu lembro muito bem disso, era ser o líder de estar comunicando com todos os nossos jogadores o que eles tinham que fazer. Até porque tinha a visão mais completa da equipe, não estava de costas para ninguém, né? Eu estava de frente para onde o objetivo nosso, que era fazer o gol. Então, o que eu trago muito isso é a liderança, é você saber dizer, saber comunicar. Hoje eu uso muito forte, Maurício, e uso muito com meus filhos, sobre 2 palavrinhas que eu vim aprendendo ao longo do tempo. Uma chama-se comunicação e a outra chama-se honestidade. Comunicar muito bem, comunicar muito bem. Comunicar não é o que eu quero dizer, é o que ele está entendendo, o que eu estou falando, né? É o que eu estou querendo comunicar. E a honestidade sempre, cara, mesmo que ela doa, mas é melhor você ser honesto do que lá na frente alguém poder te acusar de alguma coisa. É isso aí, Tuca. Eu tenho aprendido todo dia. E fazendo só uma menção aqui ao professor Fernando Siqueira, que foi um excelente professor de futebol, hoje aposentado. Tuca, conta para mim um pouco, para os alunos de 2025, como é que foi a sua formação universitária? A escolha do curso, naquele momento a gente sabe que tinha bem menos opções do que temos hoje. Como é que foi? Você foi parar dentro de uma faculdade? Qual foi essa faculdade? Qual foi esse curso? E como você tem aplicado isso? Como isso tem te ajudado, te ajuda nas suas atividades do dia a dia? Ô, Maurício, eu me permito falar sobre dois momentos aqui, tá? Um, Tuca, e hoje o Tuca como pai tentando ajudar os filhos a chegarem, né? Eu acho que é interessante essa linha do tempo para que eu possa, de repente, aí aqui o nosso grande objetivo é deixar algo aí para vocês pensarem, e se nós conseguirmos fazer com que uma pessoa consiga ter êxito no que nós estamos conversando aqui, cara, a gente já vai estar muito satisfeito. Então o Tuca naquela época, a gente sabe, era uma prova de faculdade, só tinha a prova na UFAM e a prova na UA, era a UA, né? Universidade era o UTAN, desculpa, o UA, que era a Universidade Federal, que era o UA. E aí eram só uma prova, né? E aí as faculdades que estavam começando, as particulares. Confesso para vocês, eu nunca fui o cara mais estudioso da turma, mas eu também vivi sempre o meu equilíbrio, né? De o cara ser o cara que completava tudo, precisava completar e queria completar, e o cara que era desenrolado para a faculdade também da vida, né? A faculdade da vida, ela maltrata bastante, né? E ela é um complemento dos outros ensinos. Então, na minha época, eu acabei não ingressando em nenhuma faculdade, nem estadual, nem federal. Eu acabei ingressando numa faculdade que, na época, era lá no centro da cidade, e só tinha uma unidade, que era o Objetivo na época. E eu entrei lá no curso de informática, que depois virou Sistema de informação, e aí foi mudando alguns nomes, né? Foram acrescentando. Mas eu sempre fui um cara alucinado e apaixonado, Maurício, por tecnologia. Então a minha escolha basicamente foi, porque eu tenho 47, nos meus 18 anos, né? E aí a turma foi fazer o cálculo. Nos meus 18 anos, o que despontava era isso. Era isso aí eu mesmo. Com 14 anos, eu saía do Dom Pedro às 11h45 da manhã e chegava às 2h15 da tarde na FUCAP para aprender a mexer em computador, para ajudar o meu pai nas planilhas que ele tinha que entregar nas licitações, que a gente trabalha com licitação desde sempre. Então, assim, tudo isso foi voltado, a minha escolha foi voltada para a minha necessidade, né? E eu gostava, e o meu gostar, que eu acho que é primordial. Não adianta eu estar em um local, se realmente eu não vou entregar o melhor. E se nós não vamos entregar o melhor, por que eu tenho que estudar aquilo? Então você é bom de planilha? Sou bom de planilha. E de cálculo. De cálculo da hora de exatas, né? Eu gosto bastante. Pode dizer que é uma pessoa dos números. Como foi os primeiros passos da sua carreira? Qual foi o seu primeiro trabalho? Nossa, que legal. Obrigado pela pergunta. Maurício, o que é interessante, Ana, assim, o meu primeiro trabalho, como eu comecei logo
o bate-papo falando, né? Aí eu fui com o meu grande amigo, eu não subia, eu nunca subi em árvore, nunca subi em muro, nunca consegui, não era muito habilidoso para essas coisas. E aí a gente conseguiu extrair o material para fazer papagaio, pipa naquela época e tal. E a gente acabou vendendo para uns amigos ali, sei lá, para ganhar um dinheiro, para comprar refrigerante, comprar um pão de queijo, nem sei pro que lembro que era. Não era realmente para ser milionário, mas aquilo tudo já despertou. Se eu for falar de empreender, o meu primeiro empreendimento de fazer foi aquilo que não durou muito tempo, até porque a gente tinha que estudar, ninguém, né, o La Salle exigia um pouco, eu estudei bastante tempo no La Salle, e aí exigia, e as mães não deixavam a gente fazer. Trabalhar em si, eu tenho uma experiência que fora da minha empresa desde sempre, né? Eu sempre empreendi, desde os 20 anos, na verdade, eu empreendi, e com 18 para 19 eu acabei indo para uma empresa de computador, e aí já muito voltado para o que era, chamava IMEX Computadores. E eu tenho um fato muito interessante com isso, Maurício. A IMEX Computadores, ela era uma empresa do grupo Rede Caldeirado de comunicação, era do Dicica, e o Dicica não morava em Manaus, morava em Miami, então eu acabei ficando junto com umas 2 pessoas tomando conta aqui. Era um galpão muito grande e a gente vendia computadores. Na mesma época em que a InfoStory abriu. A InfoStory hoje é uma gigante, muito feliz, Gustavo e o Marco Beleza são queridos conhecidos meus, né, muito próximos. E aí eles abriram na mesma época. Eu já vivia um pouco, porque eu gostava muito sempre gostei muito de tecnologia, desde os 14, né? Meu pai sempre também me deu a oportunidade de estar próximo à vanguarda da tecnologia. A vanguarda da tecnologia naquela época era sair do computador, que era aquele disquete, para ir para um computador colorido. Então, foi a primeira vez, foi por isso que eu fui também estudar. A impressora não era jato de tinta, era uma impressora que era uma fita colorida, fazia um barulho à noite. Então, isso os jovens só vão ver em museu. Mas é interessante comentar porque tudo isso foi muito próximo do meu gosto e do que eu quis sempre para mim. Mas a faculdade de tecnologia, eu imaginei que ela pudesse me ajudar a ir mais além, né? Ela não seria realmente o que eu gostaria de trabalhar. Então eu trabalhei numa empresa, né? Em 6 meses eu acabei virando gerente. E aí eu comento muito nos bate-papos que eu tenho pela vida, pelas palestras que eu faço principalmente em São Paulo, lá pelo G4. Eu sempre fui o empregado, o colaborador, que tinha que entrar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde, mas eu sempre fui o cara que chegava bem antes. Então eu era o cara que eu limpava a minha mesa, eu era o cara que eu varria, porque eu queria, não era porque me pediam, nada disso. E não era porque eu também queria mostrar serviço, porque eu também já cheguei uma época, Ana e Maurício, na minha vida empresarial, que eu achei que chegar às 6 horas da manhã na empresa e sair 9 horas da noite, eu era o maior trabalhador do mundo, mas eu não produzia, né? Eu não entregava, pior, ficava cansado. Se desgasta, né? Se desgastava e perdia tudo ao redor. E aí hoje claro, a experiência vai trazendo isso. Hoje a gente faz com mais exatidão as coisas. Hoje, aliado muito à tecnologia, hoje, para você ter noção, eu tenho, além da empresa de facilities, Maurício, que é o nosso core principal, que é o que a gente, né, empreende bastante. Hoje eu tenho uma empresa de IA, né, sábado agora, hoje é quinta, sábado eu vou a São Paulo fazer um lançamento de um produto dessa empresa de IA que eu abri há 1 ano atrás pela necessidade da minha empresa core, que é a empresa de facility. Então, assim, está sempre empreendendo muito próximo em tecnologia, trazendo tecnologia para perto. Tuca, me surgiu uma pergunta agora, né? Assim, o empreendedorismo ele sempre tem um risco. Né? Tem um risco, por mais que você estude o mercado, tenha o melhor plano, faça a melhor planilha, vai ter um risco. Legal. Como é que tu encara esse risco? Chega a sentir um medo? Como é que é? Me conta isso. Por isso, eu só tomo risco no que eu acredito que possivelmente pode dar certo. Né? E as probabilidades são muito maiores de dar certo que dar errado. Como a gente vinha conversando agora há pouco, né? Você é um cara apaixonado por cálculo, por número, por probabilidade, né? Por estatística, por tudo isso. Tanto que estava procurando fazer alguns cursos a mais. Cara, eu amo olhar dashboard. Hoje eu sou um cara que cria meus dashboards. Né? Então eu crio o caminho, a possibilidade de eu entender, cara, como é que eu posso diminuir todo o risco para eu perder
Dinheiro. Eu acho que assim, Maurício, existem, Iana, ela é meio mais novinha que a gente, que bom. Mas eu passei por essa época e eu me lembro muito das outras gerações dizendo assim, cara, dinheiro é sujo, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, cuidado com dinheiro, não sei o quê. Porque na época o dinheiro é sujo porque a gente pegava muito papel. No papel, né? E assim, essas coisas, ok, naquela geração. Por isso que eu falo muito, eu estava falando agora há pouco sobre gerações. Eu não acredito que essa geração de agora, eu ainda continuo sendo apaixonado por pessoas. Eu acredito que essa geração agora vai fazer muito mais. Mas aí existe uma palavra, Mauriciana, que eu uso muito, que é a palavra querer. E o querer, ele significa muita coisa. O querer significa, teu time está aqui, 8 horas da manhã e a gente está gravando. É isso aí. É o querer, são as pessoas que são diferentes. Na minha empresa, hoje eu tenho 44 menores aprendizes e estagiários. Eu já tenho um time que já passou de menor aprendiz e estagiário, eu tenho pessoas que lideram e eu tenho uma pessoa que, por acaso dessa empresa, hoje ela é minha sócia, 22 anos. Que bacana, Tuca, muito bacana isso. E aí eu tenho até, acho que uma pergunta ainda dentro desse bloco, cara, porque assim, isso que você falou de ter os menores aprendizes e estagiários, de ter uma sócia que começou lá atrás como aprendiz ou como estagiária, né? Não, foi sua colaboradora e agora é sócia, né? E a gente sabe, desde sempre, você é uma pessoa sempre muito para cima. O que acontece que você chega em casa e diz assim, poxa, o dia foi bom. Hoje foi bom, realmente é isso que eu quero, que eu faço, que me deixa feliz. Quando é que o dia é bom que você chega em casa com mais alto astral do que o teu normal? Legal. Mas isso assim, não dá, Iana, não dá pra gente não dizer. Ou a gente trabalha o quê? Pra ganhar dinheiro. Certo. Beleza? Não existe hipocrisia nisso. O dinheiro ele é muito bom pra quê, pessoal? Para fazer escolhas. Eu posso escolher através do dinheiro, ser um cara muito bom, dar tudo o que eu puder e o que eu achar que é importante eu dar para as pessoas que estão próximas de mim, as pessoas que eu gosto. E você ter um cuidado com tudo isso. Não é hipocrisia, tá? Eu não vou para minha empresa porque eu quero ser amigo de todo mundo. Não. E na minha empresa todo mundo sabe disso. Isso é aberto. Tanto que na minha empresa, cada setor tem sua televisão, seu dashboard, e o dashboard on time, que fica mudando o tempo. E assim, todo mundo sabe o número do que a empresa faz, o que a empresa fatura, quanto deixa de fazer. É aberto. É aberto. E assim, Maurício, por que eu faço tudo isso? Porque os jovens, eles precisam ter cada vez mais maturidade para fazer as escolhas. Se a Ana quer estar aqui com a gente sentado, é porque com certeza ela quer estar também aprendendo mais. Imagina se eu tivesse, e eu falo muito isso lá, Maurício, imagina se eu tivesse, desculpa a sua idade, se eu tivesse a idade de 20 anos, estar ouvindo uma pessoa que me desse toda essa oportunidade. Como eu acabei de dizer para ela, você vai lá conhecer, junto com outra mocinha, você vai lá conhecer, a empresa é diferente e tal. Cara, nós não tínhamos isso na nossa época, porque nós éramos muito focados em distrito aqui em Manaus. Então, o Amazonas ele é muito conhecido pela história do distrito, que graças a Deus nós temos, excelente, mas nós não fomos assim educados, como o Brasil também não foi, mas muito mais aqui não fomos educados para empreender. Nós fomos basicamente educados para ter um emprego que nos desse estabilidade. Aí você me pergunta, Tuca, qual é o teu momento que tu chega, qual é o dia, por que tu chega em casa e assim, putz, hoje eu bati a meta, né? Vamos dizer, eu tô hoje foi feliz. excelente. Hoje foi excelente. Claro, primeiro passa por eu ter feito com que as pessoas entendessem qual é a minha comunicação. Então, eu contaminar o bem dentro do meu time e o meu time fazer as entregas que são necessárias no rumo da meta. Nós temos as metas. Se o meu time entrega hoje o que é importante para entregar hoje, amanhã e depois, para a gente concluir a meta, ponto 1. Beleza, eu estou extremamente satisfeito. Se nós ganharmos um contrato, nós ganharmos algum novo contrato, cara, é excelente. A empresa vai estar cada vez mais robusta. Isso aí sim. E assim, Maurício, no final do dia, o que eu acho que é muito importante é você fazer, e eu faço muito isso dentro do carro, tá? Eu gosto muito disso. É fazer um overview de tudo que você fez para que amanhã você seja melhor do que ontem. Do próprio dia. Do próprio dia. Excelente. Então eu gosto muito de chegar em casa overview. Eu me lembro, baseado um pouco nessa pergunta de vocês, eu me lembro que quando eu entrei no G4 há 5 anos atrás, que o G4 é uma empresa, é a maior edtech do Brasil hoje de educação de gestores, né? Quando eu entrei há 5 anos atrás, eu tinha 34 quilos a mais, né? Estava fisicamente tudo bagunçado. E aí eu acabei mudando muito, implante de cabelo, dente, tive que mudar a imagem porque nós também somos imagens do nosso sucesso. E nada contra ninguém, ao contrário, mas eu não me sentia bem com energia, eu não tinha saúde, minhas taxas todas alteradas, eu tinha a mordição errada, a mordida errada, então eu tinha dor de cabeça constante, então eu tinha assim,
Eu estava desalinhado com a minha vontade. Quando eu entrei há 5 anos atrás, a primeira pergunta que eu fiz foi para o João Adib, dono da CIMED. CIMED de remédios, hoje uma das maiores do Brasil. E eu me lembro que lá o João Adib estava faturando 1,3, 1,4 bi. Hoje o cara está faturando 3,5 bi. Então, lá atrás eu fiz uma pergunta para ele. Cara, como é que você sai do trabalho e vai para sua casa e você vira a chave? Só que, Maurício, no final do ano passado, e Ana, eu fiz essa mesma pergunta para o Benchimol, depois de 5 anos. Ou seja, eu venho há 5 anos buscando incansavelmente uma pergunta que o Benchimol, final do ano passado, um cara que tem uma empresa de 50 bilhões de reais, que é a XP, Investimento XP Banco, ele parou no vídeo por 7 segundos, coçou a cabeça e disse, cara, não sei. Não vira. Então, mas tu acha que ele vira a chave em algum momento? Ou não vira. Ou a chave está ligada toda hora? Não, o empreendedor ele não vira a chave. A não tua tem chave como. fica ligada direto? Cara, a minha chave fica, ela não fica ligada na potência máxima direto. Mas eu sei hoje como chegar em casa e o que eu posso conversar dentro de casa e o que eu não posso. Porque também eu preciso ter algumas válvulas de escape. Eu também, por exemplo, eu não sou um robô. Eu estava agora, semana passada, na China, tem robô para tudo que é canto. Eu abri a porta do quarto, tinha um robô entregando na frente do meu quarto assim, um negócio totalmente impessoal. Antigamente era o cara que batia na porta, entregava não sei o que e tal. E tudo certo. Muito Acho bom, que a tecnologia é para tudo isso. Porém, assim, você chegar em casa ou você ir para um ambiente de descontração, como foi o caso ontem, eu cheguei para assistir o jogo do Flamengo, cara, eu tinha que descontrair, mas tem coisas que não tem como você desligar. Então você diminui a potência, mas você nunca vai virar a chave para isso. Isso acho que é um aprendizado de todos os profissionais, né? Porque todo mundo que está preocupado em entregar, mas também você não entrega só no trabalho, nos negócios, entrega na família, nos filhos, né? Na casa, então isso é uma boa observação. Agora tem uma pergunta aqui, Tuca. Essa é uma pergunta. Você tem a oportunidade de conversar com vários empresários, como falou aí o Benchimol da XP, sim, né? A pessoa da CIMED. E eu tenho o Peter Drucker, ele coloca o seguinte, que quando ele entrevistava as pessoas que eram, assim, imagina o Peter Drucker teve a oportunidade de conversar com o cara da Ford, com o cara da GM, com o cara da IBM, e aí ele faz uma pergunta, what's your business, né? Qual é o seu negócio? Que é para ver qual é o sentimento que a pessoa, o que aquela pessoa está entregando. E eu falei assim, olha, se eu tiver a oportunidade de conversar com meus amigos, empresários, eu também, numa conversa dessa, é uma oportunidade. Qual é o seu negócio, cara? Legal. Maurício, o meu negócio é fazer pessoas felizes. Hoje nós temos um propósito muito grande lá dentro da empresa. Quanto mais contratos a gente ganhar, que são pessoas, que são aquelas pessoas de base, conservação e limpeza, que limpam o piso, são os agentes de portaria que tomam conta de prédios, de ambiente, são os apoios administrativos, secretários e tudo mais. Quanto mais pessoas nós colocarmos dentro da empresa com contratos honestos, mais eu levo o prato de comida para a mesa das pessoas. Então, é simplesmente limpar? Não é simplesmente limpar. Pode ser que aquela pessoa que esteja limpando, que muitas vezes nem são vistas pelas pessoas. Nunca será só limpar, né? Se a pessoa entende que ela está participando de uma situação maior dentro de uma empresa, dentro de uma organização, nunca vai ser só limpar. Um dia desse eu fiz uma situação numa empresa e eu fui bater um papo com 350 vendedores. Me deram 10 minutos para bater um papo. Estava em São Paulo, isso foi em São Paulo. E aí os vendedores me seguraram por 30 minutos. Dos 20 aos 30 eles começaram a chorar com aonde eu fui buscar na essência a turma. E no final eu perguntei, quem daqui honestamente sabe o nome da recepcionista? Não tinha 20% que sabia. A gente, às vezes, fica tão mecânico, Maurício, né? A gente fica só, que é o que eu falo, dinheiro é bom pra gente fazer escolhas. Mas a gente fica tão mecânico, obstinado e obcecado que aquilo é o fim, e não é o fim. O dinheiro é o meio para que você possa fazer escolhas que acabam se tornando os fins. E aí, quando eu faço um questionamento desse, com pessoas que ficam lá de 9 até 20 horas da noite, vendendo. E eu vou dizer para vocês, 80% ou 90% abaixo de 25 anos. E aí, quando eu faço esse questionamento e as pessoas param e entendem, opa, eu também tenho uma vida e eu tenho pessoas ao lado que eu preciso comungar. Eu preciso... A ideia são pessoas. Trocar ideia de pessoa para pessoa, né? E às vezes... são momentos que, como eu recebi anteontem uma mensagem, nós estamos nos preparando para esse evento, que são 3 dias dentro de um hotel no interior de São Paulo, agora, que eu vou depois de amanhã, e começar hoje, infelizmente eu não vou poder ir, e uma pessoa, no início da semana, mandou, olha, eu num café da manhã, batendo um papo com o Tuca,
eu queria mostrar aqui o resultado, a diferença dos meus exames de saúde e tal. Eu toquei um dono de empresa, são donos de empresa, lá é um clube de dono de empresa. Eu toquei e o cara 6 meses, e eu sem saber, toquei a vida do cara, o cara 6 meses, e ele mostrou no grupo o resultado. E assim, não é porque eu tô falando que o que o Tuca fez, não é isso. É porque você, num café da manhã, batendo papo, numa lanchonete aqui na UFAM ou em qualquer lugar, você pode transformar a vida. Que é o que eu digo com a mocinha que trabalha lá, que é a Júlia, que acabou de entrar, que tem uma filhinha que estava gripada semana passada, e aí eu tava questionando ela. Júlia, tá tudo bem e tal? E aí ela fica muito assustada porque as pessoas não têm o costume de pelo menos dar o conforto para alguém. A Júlia é mãe solo. A Júlia tem, acho que 22, 23 anos. E aí lá ela está sentindo uma confiança que a Júlia não é mais só uma secretária de abrir porta. A Júlia já está fazendo alguns trabalhos administrativos. E aí eu trago a potência da pessoa para onde eu quero. Então, assim, depende muito, Maurício, do que o querer, primeiro de cada um, mas também do que eu posso e aonde eu chegar. Claro, 47 anos de idade, eu tenho experiência, né, e muitos relacionamentos com pessoas, eu tenho experiência para poder extrair o máximo. Mas tudo que tu chegaste a comentar do que realmente é teu business, cara, meu business é fazer pessoas felizes. Excelente. Até Sim. porque trabalha com pessoas, né? Trabalho com pessoas. As pessoas são o teu ativo, É o meu da tua ativo, empresa, né? É o meu ativo. Excelente, agradeço muito, mas antes da gente encerrar, eu queria que você respondesse um pouquinho pra gente. Nós somos amazonenses, manauaras, do bairro Dom Pedro também. E aí, como é que você vê o futuro do Amazonas e do Brasil? Se quiser falar do futuro das tuas empresas, fica à vontade. As tuas empresas, pelo que eu vi, já estão no futuro, porque você falou bastante em inteligência artificial ao longo da entrevista. Feliz. Mas é uma visualização de futuro, um futuro que 47, daqui a pouco 50, nós 50. dois, né? Mas a turma que está chegando com 20, 20, com 21, que acho que é importante a gente conhecer um pouquinho a visão de futuro de quem tá hoje em dia Legal. no mercado de trabalho com a responsabilidade que você tem. Bacana. Acredito assim, Maurício, eu acho que a gente precisa cada vez mais melhorar a questão do nosso distrito industrial, né? Eu acho que é o alicerce hoje da economia também do Amazonas, mas nós somos um estado continente, né? É um continente dentro do país. Nós somos muito grandes, né? Muitas terras. Estava lendo agora de manhã sobre terras raras, algumas descobertas que foram anunciadas. E assim, existe mercado e não é um mercado que vai parar. Não adianta aqui politizar nada. Eu hoje digo muito dentro da minha empresa, eu sou empresário. Independente do político, eu tenho minhas escolhas, mas independente do político, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para dentro da nossa empresa, da nossa organização, e ela ser cada vez mais barata, produzir melhor, com mais confiança e mais segurança para o meu cliente, para que ele possa consumir cada vez mais. Para isso também, o que nós fizemos? Pensando lá atrás, nós começamos a criar um ecossistema dentro do nosso grupo de empresa. Então, visão de futuro. A nossa empresa vai novamente voltar a estar localizada em todo o Brasil. Nós, em 2022, nós saímos de 397 funcionários para 4.100 em um ano. Nós saímos do estado do Amazonas para 21 estados do Brasil. Isso nos fez, né, sentir várias dores, Ana, do crescimento, mas dores boas, dores de crescer. Nós recuamos justamente para reorganizar, realinhar todos os processos, procedimentos e realinhar a casa para voltar a crescer, e estamos voltando a crescer. Só que nessa volta de crescimento, nós voltamos com educação, inteligência, conhecimento muito maior. Isso não tem preço, isso não se compra rápido. Então, eu quero falar também sobre o equilíbrio, né? De você ser o número 1 da sala, mas também você ser a pessoa que resolve tudo. É você ser a pessoa que quer algo, como a própria Ana que está aqui, como a própria outra mocinha que está aqui, como o parceiro que está ali atrás das câmeras. É querer, porque estar aqui é também consumir conhecimento. E o conhecimento não tem preço. E acho também a pessoa que sabe o nome da recepcionista, né? Sabe o nome acho da que isso é recepcionista. importante também. Eu aprendi... Essa empatia, né? Eu aprendi quando estive como presidente da Associação de Jovens Empresários e Empreendedores do Estado do Amazonas, que é a AGE, né? Uma querida AGE, que eu tenho um carinho gigantesco, você já ouviu falar, e a primeira presidente foi a Ananda, né? Junto com o Fabrício Chiquinho, lá do Dom Pedro também, ele que trouxe a AGE para Manaus, junto com a Ananda, e eles criaram. Quando eu estive como presidente, eu aprendi sobre network. E eu falo muito isso para o meu filho João Carlos, né? Que é o meu sucessor, eu chamo muito ele de sucessor. João Carlos abriu mão, hoje está completando agora em fevereiro 3 anos da vida dele em Manaus, abriu mão de estar no conforto dentro da casa dos pais, da família, com tudo que ele pode ter,
para viver o mundo São Paulo, que é onde está o centro de todas as informações do Brasil, porque tem a oportunidade de estar lá para estudar, né? Tomamos a decisão agora em janeiro do João Carlos voltar para empreender dentro da empresa da família. João Carlos, a ideia do pai do João Carlos, e foi um erro meu e eu admito, era o João Carlos ficar em São Paulo e empreender lá. E assim, nós chegamos agora em janeiro ao consentimento, eu e ele, num papo de pai e filho mesmo, e nós, graças a Deus, temos essa abertura. E acabou que o João Carlos vai voltar, mas empreender dentro da família. Para isso, ele tá... Legal, porque assim, na verdade, eu acho que é uma oportunidade aqui. Claro, São Paulo é um ponto fora da curva, uma cidade muito grande, um mercado muito grande para todos os serviços, né? Mas Manaus é um mercado, é a sétima maior cidade, a sétima cidade mais populosa do Brasil. É um mercado que, em termos de serviço, é tão exigido quanto o outro. Você tem escritórios, você tem indústrias que precisam de serviços de alto nível também. Acho que até mais. Até por causa das questões logísticas, continentais e tudo. Então, a gente voltar os olhos para cá, para a região, é interessante. Faço votos que tenham sucesso. Ele vai ter. Ele vai ter, nós vamos ter, e várias pessoas aqui têm. A palavra que eu quero deixar é empreendam. Antes de empreender, faça todas as análises. Eu acredito que o grande erro hoje é que nós não temos uma educação financeira que vem lá de trás, né? Desde o comecinho da escola, para que a gente possa fazer essa transformação. Você que é apaixonado por números assim como eu sou, você sabe que quanto mais números nós tivermos, mais fácil é a decisão para onde a gente tem que virar, se para lá ou para cá. E aí você sabe que se você traçar essas metas, objetivos e cumprir os números, você sabe que você vai chegar lá. Então assim, saia sempre com um objetivo em mente. E aí, para finalizar, como eu acredito muito no meu estado e desde 2022 a gente vem despontando a nível nacional e mostrando sempre como eu subo algumas vezes no palco do G4 em premiações e digo bem forte que eu sou do norte, né? A gente tem esse slogan lá dentro, justamente porque a turma gosta muito de conhecer, e nem todo mundo conhece o nosso estado. O Amazonas, ele é um campo aberto para quem quer, mas precisa fazer diferente. E aí eu pego lá onde os nossos colaboradores e principalmente os empresários precisam entender. O meu colaborador, a pessoa que está comigo, ela pode se empreender dentro da minha empresa. Como eu acabei de criar uma empresa com uma pessoa que trabalhava comigo. E ela era do financeiro, mas apaixonada por tecnologia. E eu dei uma oportunidade e ela fez com que eu entendesse o que ela precisava ser. E hoje está despontando. Agora imagina se eu travo os meus colaboradores. E lá não tem isso. Lá eu dou liberdade para a turma, para mostrar. E eu falo muito, Ana, não existe pergunta besta. Besta é quem não pergunta. Exatamente. Isso é muito bom, isso é muito bom. Guardar uma dúvida é muito ruim, né? Se tem com dúvida, pergunta. Cara, e Maurício, assim, todo ser humano ele tem a oportunidade de falar, sabe? Os jovens... Tem várias frases, perguntar não ofende, né? A pessoa perguntar, acho que faz parte do diálogo. Não, e os jovens têm a oportunidade na palma da mão de estar crescendo cada vez mais e mais rápido do que a gente da nossa geração, Maurício. Maurício, hoje se eles pegarem, e eu te digo porque eu estou vivendo isso hoje, no próprio celular, eles criam um programa que vai resolver a vida de um monte de gente. No celular, não é um mainframe, um supercomputador, que não sei o que era. Linguagem de programação, às vezes você faz a linguagem natural e ele muda para mais hoje. Exatamente. Eu vou dar uma dica para vocês jovens que têm celular na mão, conexão, ou pega um Wi-Fi numa praça. Eu não tinha isso na minha época, tá? Hoje, o meu dia, eu tenho 1 hora de estudo assistindo vídeos do YouTube, da onde quer que seja. Menos, eu também tenho o meu momento de lazer, eu tenho 3 humoristas dentro do meu Instagram, que é só para eu ficar rindo de besteiras mesmo, para eu esquecer um pouco o trabalho. Extravasar. Mas eu sigo pessoas, e quem quiser seguir através do meu Instagram pode ficar à vontade, eu sigo pessoas de investimento em bolsa de valores, eu sou autodidata há 8 anos, é o meu segundo salário, já passou de 50% do que eu ganho do meu Prolabore, né? Então assim, isso vai fazer com que, juntando ao meu Prolabore e o conselho consultivo que eu quero ir daqui a 4 anos, com 51, cara, eu vou trabalhar de uma outra forma. Hoje eu trabalho mais do que 8 horas por dia, eu quero trabalhar no máximo 3 horas por dia, de forma mais assertiva. Eu quero ter pessoas cada vez mais qualificadas trabalhando para mim e eu poder expandir tudo isso. Cara, Maurício, isso é números. Então as pessoas, os jovens, eles precisam ter muito conhecimento na palma da mão, mas saber usar esse conhecimento. Saber que vídeo assistir, saber onde quero chegar. Eu falo muito, Maurício, nos bate-papos e gostaria de falar aqui também já para ir para a reta final. Qual é o seu número mágico? O que você precisa para viver para o resto da vida? Confortavelmente. Não é fácil. Porque assim, Maurício, o pessoal fala muito sobre previdência, o pessoal fala muito, eu vou ter uma aposentadoria. Ótimo.
pode perguntar para todos os aposentados hoje, Se pelo cabe, menos né? de 65 a 70 anos. Eu me assustei. O quanto a senhora que viveu a vida toda com a minha avó, hoje ela gasta de remédio. É isso aí. Então, cara, se a gente não criar hoje, e eu estava ontem conversando com um jovem que eu tenho a honra de saber que esse jovem me segue. A gente nem tem mais proximidade, mas me manda mensagem só para eu dizer, a carteira tá legal, não tá? Eu não mexo na carteira, mas eu tenho a honra de saber hoje que esse jovem, com 21 anos, é a que mais tem dinheiro dentro da casa dela de 5 pessoas, investido. E ela ganha R$2.000. Mas o trabalho que ela começou a fazer há 2 anos atrás, fez com que ela hoje já levasse, se não me engano, ela falou, foi R$160 já nesse ano todo por mês. Por mês da aplicação. E ela não ganhava. E ela está estudando 1 hora por dia. E continua trabalhando, e continua estudando, continua fazendo faculdade Isso e tal. muito interessante. Porque, na verdade, não colocar todos os ovos numa cesta só. Você tem mais de uma cesta e planejando o que você quer de cada cesta, qual é a capacidade de cada cesta. E montando um pouquinho por dia, 1 hora por dia, mais de uma cesta. E para finalizar a questão dessa pessoa, ela disse para mim assim, olha, eu apresentei alguns programas para ela ver e tal, e acompanhamento, e aí esse programa disse para ela que na meta dela, ela em julho de 2042, abril de 2042, ela vai estar faturando, ela tem guardado um valor com o que ela está fazendo hoje, e ela vai ter um salário aproximado de R$20.000. Mas aí entra todos os especialistas, porque lá em 42, 20 mil não vai valer 20 mil. Super entendo. Só que até lá, acredito eu, que por ela ser nova, ela vai começar a ganhar mais dinheiro. Acredito eu, espero eu, que ela deve investir mais. Então tem todo um meandro dentro disso. Mas o que eu quero falar é a mudança. Por isso que eu digo, eu acredito nessa juventude. Eu sei que dá. A gente tem que dar as ferramentas. Na empresa, Maurício, eu digo bem, o crescimento é responsabilidade sua, mas a empresa tem que dar as facilidades. A empresa tem que ensinar, a empresa tem que dar o caminho e aí, principalmente, a empresa tem que dizer, Ana, o objetivo da empresa, como é o nosso, daqui a 5 anos faturar R$1 bilhão. Será que as pessoas sabem ouvir o que é R$1 bilhão? Eu nunca vi dinheiro tanto assim. Mas é o número que eu quero. E eu vou contratar as melhores pessoas para fazerem isso. Se eu estou falando para você que daqui a 3 anos eu vou para o conselho consultivo, então eu não sou o CEO da empresa, que hoje eu sou o CEO da empresa. Eu não seria o CEO da empresa de um bi. E tá tudo certo, Maurício. As pessoas têm que ter humildade de dizer assim, eu não sei, mas eu contrato alguém que sabe melhor do que eu. Isso aí, profissionalização da gestão, e aí você vai para a decisão, vai para o consultivo. E aí imagina uma Ana empreender dentro de uma empresa dessa, porque ela não crescer e um dia ela de repente abrir a dela. Para qualquer outra coisa, não concorrência, Ana. Mas assim, imagina. Então eu acredito muito no Amazonas, eu acho que aqui a gente tem gente de muito talento, Maurício. Muito talento. Como agora mesmo. A minha anteontem, ela não está sabendo, ainda bem que vai sair depois, mas ela foi convidada para passar 2 meses num curso de Summer, dentro do G4, com a maior referência de IA do Brasil. Legal. Simples. Legal. Mas por quê? Porque ela demonstrou que ela merecia esse cargo, essa oportunidade. Beleza, Tuca, muito obrigado. Falando aqui por mim, pela equipe desse projeto de extensão, que já apresentei a Ana, a Beatriz, o Eric, a Micaele, e também em nome dos meus colegas professores do curso de administração, e espero que dos alunos do curso de administração que vão assistir isso, Tuca, e a gente vai criar essa ponte de entender quem está lá fora, quem já passou pelos bancos de faculdade, que está empreendendo lá fora. Então, muito obrigado por estar aqui na Universidade Federal do Amazonas, vim conhecer o nosso estúdio aqui do Centro de Ensino à Distância. Muito obrigado por essa troca de experiência. Obrigado. E que tem muita experiência para ser adquirida e compartilhada lá na frente também. Legal, Maurício. Tá eu bom? que agradeço a vocês e contem comigo. Meu Instagram lá, tuca.tapajós, o da empresa é Contato Facility. Se quiserem, deixo aqui as portas abertas para levar os alunos lá para conhecer a nossa empresa. É encantador. Obrigada, Tuca. Eu tenho certeza que isso foi muito enriquecedor, tanto para mim, tanto para as pessoas que vão assistir. Foi um prazer te conhecer. Obrigado. Legal.